Então, agora nós vamos para o tópico 4, no qual vamos abordar a temática teoria quantitativa da moeda. Neste tópico, né, vamos explorar a teoria quantitativa da moeda e entender como a moeda em circulação vai afetar os níveis de preço e a produção na economia. Vamos lá? Vou compartilhar a tela com vocês. Assim como nos outros tópicos, vamos estar realizando atividades, e nessas atividades, gostaria que, caso houvesse dúvidas, durante nossas aulas nos sábados, pela manhã, vocês tragam elas para que possamos compartilhá-las no coletivo. Vamos lá. Introdução à teoria quantitativa da moeda. Tá. Nosso objetivo neste tópico 4 é entender como a moeda, a quantidade de moeda em circulação, ela vai afetar os níveis de preço e a produção na economia. E a moeda de um país, ela afeta, inclusive, a relação desse país e a sua posição no mundo, como a gente já falou, sempre pensando de forma global, tá? A fundamentação é que a relação entre o estoque de moeda, a quantidade de moeda que, né, o país possui e a inflação econômica, e a inflação tem crescimento econômico ou não. Então, há essa relação entre esse estoque de moeda e a inflação, pode ou não haver crescimento econômico, tá bom? A referência é o capítulo 2 da apostila de vocês, que está na plataforma Moodle, tá? Então, MV é igual a PT, né? Que é a equação de troca. Essa é a fórmula em que M é a quantidade de moeda, né? E V, né, velocidade de circulação, que é igual a P, que é o nível de preços, vezes X, quantitativo de bens e serviços. O que isso significa, professora? Significa que essa quantidade de dinheiro em circulação e a rapidez com que ele é usado e os bens produzidos estão relacionados diretamente na determinação do preço, entendeu? Essa quantidade de moeda, a forma, a rapidez como ela é utilizada, a circulação, né, como os bens são produzidos, vai determinar esses preços. Então, é interessante por isso que vamos lembrar, né, há pouco tempo, quando o governo, por exemplo, fazia campanhas para que as pessoas soltassem no mercado as moedinhas de R$ 1, por exemplo, né? No seu mercadinho ali do bairro, traga sua moeda, porque há aquelas pessoas que gostam de acumular moedas. Aqui eu estou falando a moeda, mas não só moeda enquanto dinheiro. Nesse caso específico, o que eu estou falando? Porque as pessoas gostam, eu estou usando esse exemplo, porque as pessoas gostam de juntar, né? Muitas pessoas, por exemplo, eu tenho pessoas da minha família que tinham o hábito de colecionar moedas de R$ 1, e aí vai colecionando, e essas moedas mesmo, a pratinha, né, saía de circulação. E isso gera uma reação no mercado, né? Então, por isso que fala, essa circulação, essa quantidade de dinheiro em circulação, ela vai gerar uma determinação nos preços, tá bom? E isso qual que é a base disso? É a teoria keynesiana, que é derivada conforme Furbo e Dornis-Busch. Lembrando, retomando novamente, né, que é a teoria clássica e a teoria keynesiana. Lembrando que a teoria keynesiana é aquela teoria, né, de modo geral, o princípio dela é de que o governo vai interferir nas relações de mercado. Então, os componentes da equação de troca, que é a equação que a gente falou aqui agora anteriormente, né, MV igual a PT. Vamos lá.
em que M é a moeda, o estoque monetário, país, V é a velocidade, frequência com que a moeda é trocada, né? P é o nível geral de preços, T, a quantidade de bens e serviços que são produzidos, né? De modo que a mudança em M pode afetar P. A mudança desse estoque monetário do país, e aí a gente tem um papel fundamental nas questões de política monetária que a gente viu nos tópicos anteriores, o papel do Banco Central, né, na questão da política monetária, vai influenciar, porque o estoque monetário, né, de moeda no país, né, o dinheiro, vai afetar o nível geral de preços. Se afeta o nível geral de preços, vai afetar o que nós acabamos de ver, inclusive lá no tópico de inflação, certo? E aí vai depender, inclusive, do valor de V, beleza? Que é a frequência com que a moeda é trocada em cada período. E aí também vai depender, inclusive, da quantidade de bens e serviços produzidos. Sucessivamente, temos também como que essa quantidade de moeda, então, afeta a inflação. É isso que o ponto principal, nós, enquanto analistas, né, e vamos trabalhar, temos que entender esse contexto, que o principal foco aqui é a gente poder entender, né, esses fatores que vão afetar, né, a nossa posição global, econômica, né, frente ao cenário global, é que o aumento da oferta de moeda M, sem a mudança na produção, vai levar ao aumento dos preços, tá? Então, vamos lá. O aumento da oferta de moeda, do estoque monetário, M, sem mudança na produção de T, né? Tempo, né? Leva ao aumento nos preços. Perfeito? No nível geral dos preços. E aí ocorre o quê? Pressão inflacionária, como nós vimos no tópico anterior, que é resultado desse crescimento monetário descontrolado. E aí, como a gente viu, está lá na teoria fundamentada, na teoria monetária, conforme está na página, meados da página 63 do PDF, material de vocês. O papel da circulação, né? Então, vamos lá ver. A velocidade, variação de V. V pode ser relativamente constante ou variar ao longo do tempo. O impacto de V, quando cresce, mesmo com M constante, tende a subir. E aí há uma crítica. Nem sempre V pode ser estável, o que limita a precisão da teoria. E aí as implicações da política monetária, como já havia dito anteriormente. O controle do crescimento de M é essencial para manter a inflação sob controle. Risco de hiperinflação. Se M cresce demasiadamente, pode gerar a inflação. Então, políticas de balanceamento devem ser priorizadas, né, para balancear a expansão monetária com estabilidade de preço, conforme aponta, né, o autor Dornbusch, que consta no material de vocês. Tá? E aí, limitações e críticas à teoria também. Né? V nem sempre é constante. Como eu trouxe aqui, né? Crítica, né? V nem sempre é estável, que vai limitar a precisão da teoria. Porque nem sempre é constante. Não dá para controlar sempre a velocidade no qual a moeda está variando, né, ao longo do tempo. E aí, o que nós podemos, né? Como que ela é trocada ao longo desse tempo? Lembra que é a velocidade conforme a frequência que ela vai sendo trocada ao longo do tempo. Se ela nem sempre é constante, então com fatores como inovação financeira e o comportamento econômico vai alterar a estabilidade. O comportamento econômico de consumo também. Nós podemos, então, alterar esse comportamento, né?
nosso comportamento, na verdade, pode alterar essa constante ou não. Do mesmo modo, suposições de ter tempo a teoria supõe que T é determinada independentemente pelos preços, o que nem sempre ocorre na prática, né? Do mesmo modo, há uma guerra entre críticos e abordagens, conforme vocês vão ver no material, nas páginas selecionadas para leitura, que a teoria é simplista demais, né? O autor vai questionar, para a complexidade econômica atual, principalmente no contexto que nós temos hoje de constante inovação tecnológica e volatilidade, né, da moeda, né, dos bens e dos serviços. Assim sendo, aqui nós podemos fazer uma comparação com outras abordagens. Então, temos aqui a teoria keynesiana, de um lado, no qual vai destacar o papel da demanda agregada, não apenas na oferta da moeda, e temos outras abordagens mais modernas do outro lado, que vão incorporar outras expectativas ou questões de institucionalidades financeiras e também velocidade variável, tá? Mas o que é importante entender é que a teoria, entender esses limites da teoria quantitativa da análise da moeda. A moeda vai impactar, né, a quantidade de moeda que circula num país, né, independente se é Brasil ou outro, vai impactar, né, na economia desse país e no cenário mundial, e a gente não pode deixar de acompanhar e fazer essas análises. Os governos precisam fazer isso para que possa tomar decisões assertivas, né, nas suas políticas. E aí, algumas aplicações práticas, né? Podemos falar que o controle, é necessário esse controle da oferta monetária, né, pelo Banco Central, para evitar a inflação excessiva, considerar a velocidade das trocas monetárias, né, e o tempo, deve considerar, então, essa estabilidade entre V e T para ser eficaz, e entender essa equação de troca é fundamental para o crescimento das políticas mais sustentáveis. Do mesmo modo, então, a teoria quantitativa da moeda, ela fornece para a gente uma visão fundamental entre a relação da moeda e dos preços, né? Esse fator, né, de interdependência, como a gente tem falado desde o início da disciplina, que é fundamental para as análises macroeconômicas. Apesar, é um mundo globalizado. Então, há essa interdependência, ainda mais hoje, com tanta constante inovação tecnológica, a interdependência é algo inevitável. Ferramenta central, apesar das suas limitações, ainda é uma ferramenta central na análise macroeconômica, então fazer essa relação, né, da teoria da quantidade de moeda do país, né, não só, aí a gente vai pensar nas aulas passadas, não só no PIB, na relação, na produção de renda dentro do país, mas no PNB também, no que também está sendo produzido pelas empresas que estão, né, que são nacionais, mas estão localizadas no exterior. Ela ainda é uma ferramenta central na análise macroeconômica, e o impacto das políticas, né, públicas para entender a inflação e o crescimento econômico. Partindo desses pressupostos, né, entender o material, fazer a leitura das páginas do material, o capítulo selecionado da teoria quantitativa da moeda. O ponto principal realmente é entender como ela vai alterar os níveis de preço e a produção na economia, vai afetar a relação, inclusive, do valor da nossa moeda, do nosso dinheiro, frente ao cenário global, né? Sempre pensando na análise macro, e a partir disso, temos a leitura do material complementar, e também temos uma proposta de atividade. Na proposta de atividade do tomo 4,
é um estudo de caso na perspectiva de uma expansão monetária numa pós-crise e seus efeitos na economia brasileira. Sempre na perspectiva da gente fazer estudos de caso, tá bom? Então, seria um caso mais recente, um caso hipotético, pós-pandemia, Covid-19. E aí, trago a fórmula para vocês e vocês responder 4 questõezinhas para fazerem a atividade. Qualquer dúvida, vocês podem estar contando comigo no nosso encontro, tá bom? Conto com vocês. Até lá.